mas, enfim, só para dar as boas-vindas aqui a todos. Acho que é a primeira grande reunião do comitê aqui aberta, né? E estamos recebendo aí, além do Bernardo, que coordena o diretor do Comitê de Economia, o Márcio também, que vai ajudar bastante ao longo do ano como coordenador. Temos mais a Adriana e o Marcos também. E aí recebendo o Paulo e o Guilherme aí para esse primeiro bate-papo. Então, obrigado de novo da disponibilidade de vocês aí, e passando a bola para o Bernardo aí, para abrir aí os debates. Obrigado, bom dia a todo mundo aí. Estou muito satisfeito de voltar aqui ao IBAC na condição de diretor de economia, enfim. E mais ainda por estar agora acompanhado de perto pelos colegas. Uma das vitórias das gestões anteriores foi incorporar esse grupo aqui, mas sobretudo com os advogados, que são a grande massa do IBAC. E um desafio sempre foi termos mais colegas economistas aqui militando no Instituto, né, e fazendo coisas bacanas aqui para a gente montar uma agenda de debates e de trabalho interessante. Então, é com muito prazer que eu tenho aqui como colegas nesse grupo a Adriana, da Tendências, o Márcio, da CIA, e o Marcos Lima, que vai entrar daqui a pouco, como coordenadores. Isso é uma coisa bem importante. A gente promete que não vai ficar fazendo papo de economista aqui, só esses economistas têm uma fama bem merecida, né, de dar pouca atenção aos problemas concretos do mundo e de ficarem lá perdidos em modelos esotéricos, que eles gostam tanto de fazer. Acho que todos nós aqui já aprendemos com os advogados com o mundo real. Acho que um dos grandes aprendizados da interação para os economistas, da interação com o direito, tem os advogados gostam de comemorar a influência da economia sobre o direito, tem lá várias vertentes importantes sobre isso, mas eu gosto de comemorar, sobretudo, a influência no sentido oposto, a influência do direito e dos advogados, do trabalho conjunto, sobre nosso campo de trabalho. Eu acho que, sobretudo, se eu puder resumir, faz isso, traz a gente na realidade, né? A gente tem que resolver problemas com questões concretas, lidar com o mundo real, com situações das empresas, no nosso caso aqui, ou dos setores econômicos muito reais. Então, isso é um grande prazer. Bom dia e obrigado por estarem todos aqui. Eu vou só falar um segundo e passar a palavra, já agradecendo muito a presença dos dois convidados que vão inaugurar aqui o nosso biênio, nos ajudar a modular e a construir uma agenda de trabalho sintonizada tanto, no caso do Paulo, sobretudo com os temas como estão sendo discutidos na academia. Paulo dispensa apresentações, e o Guilherme também dispensa apresentações, trazendo aí a visão de quem está já muito na cadeira de economista-chefe do CAD, e numa posição privilegiada ali para acompanhar a instituição que a gente milita ali do outro lado do balcão. O nosso propósito para esse ano, nós estamos aqui tentando pensar 3 temas, sobretudo para se envolver em termos de grupos de trabalho, que é um método bacana que a gente construiu aqui. O primeiro tema vai nos ajudar a coordenar
vem já da gestão anterior, e é o tema das fusões verticais, a ideia de análise vertical, que ajude, o CAD não está construindo um guia pelo lado de lá, a ideia é fazer um pelo lado de cá, interagir com o CAD e tentar, na prática, trazer condições para que alguns ingredientes de análise possam ser incorporados. O segundo tema é um tema já mais tradicional, mais polêmico e um pouco inglório, que é o tema das eficiências. O Marcos vai falar um pouco sobre isso. E o terceiro tema, o tema com o qual eu acho que a gente vai se divertir um pouco, ele está muito em aberto, que na verdade, eu vou chamar assim, o Márcio depois fala um pouco mais concretamente, eu vou me dar ao direito de falar de forma um pouco mais livre, mas são os novos temas. O antitrust passou muito tempo encapsulado num campo de trabalho um pouco ascético, muito voltado para efeitos sobre preços, muito voltado para os efeitos estritamente econômicos, já consagrados na análise, que vem se construindo há anos, há décadas, eu diria. E hoje a gente assiste a esse castelo ser invadido, em algumas formas talvez seja bom, em outras talvez a gente tenha que defender o fosso ali, mas o fato é que hoje a antitrust vem acompanhado de antitrust e um monte de coisas. Antes era o non-price effects, que ganhou corpo ali, sobretudo com as discussões sobre inovação. Hoje em dia, o tema de meio ambiente, só para dizer é um tema que está impregnado aqui de discussões no âmbito antitrust, e vários outros. Eu não vou citar mercado de trabalho, mesmo o preço está sendo muitas vezes olhado sob um prisma bem diferente do tradicional, e tem coisas relevantes, tem coisas que talvez não sejam tão relevantes, tem coisas que vale a pena a gente olhar aqui, outras que talvez não vale a pena aprofundar tanto. Separar o joio do trigo vai ser uma tarefa bacana para a gente fazer ao longo desse período. Esse é o nosso script, para além de retomar o curso de economia que a gente fazia em outros momentos. A gente gostaria de retomá-lo aí, interagindo com a agenda do IBRAC, da academia do IBRAC, que a gente está pensando em colocar de pé. E aí a gente vai contar com todos os colegas que militam na área, sobretudo os acadêmicos aí, mas todo mundo vai entrar para poder fazer um curso bem bacana. Isso, gastei mais tempo do que eu gostaria aqui na apresentação. Nós vamos ter um bate-papo, eu prometo não interferir, entre o Paulo e o Guilherme, para nos ajudar a modular essa agenda. A gente já trocou algumas ideias aí, deixo com eles, o Guilherme vai falar primeiro, e a gente depois segue com às 15 para as 10, a gente começa a reunião do nosso comitê. Obrigado a todos e tenhamos um bom dia aqui de discussões. Obrigado. Também queria dar bom dia a todos e, inicialmente, agradecer o convite. Realmente é uma honra estar aqui. Desejar, na verdade, sucesso aí para a nova gestão, você, presidente Bruno, Bernardo, todos do comitê, o Márcio, a Adriana, e a Dora sempre está aqui com a gente, monitorando, organizando tudo. Dá bom dia para ela também. Estou vendo o João aqui. Gravando tudo. Gravando tudo. Bom lembrar isso, que está gravando. E o João também está na sala aqui, esse colega nosso lá do DE. Hoje eu trouxe para conversar com vocês, o objetivo seria a agenda do DE. Deixa eu compartilhar aqui. A agenda do DE é uma agenda de 2022, vocês vão ver que tem alguns trabalhos que vão entrar um pouco para 2023, mas basicamente é uma agenda de, no máximo, aqui 2 anos, tá? E para falar hoje, assim,
a forma que eu achei melhor de separar aqui as nossas entregas foram esses 4, digamos, pilares aqui, tá? Logicamente que eu começaria falando o maior pilar nosso são os casos, né? Eu acho que eu sempre, quando posso falar da agenda do DE, eu sempre falo que o DE tem que se preocupar, em primeira instância, com os casos, né? Não faz sentido o DE ficar fazendo outras coisas se ele não consegue entregar notas técnicas e assessorar bem o tribunal e a superintendência geral. Então, esse é o principal foco que a gente sempre teve. E à medida, a gente vai ver aqui da nossa equipe, à medida que a nossa equipe foi crescendo e a gente conseguiu se estruturar melhor, a gente foi abrindo, né, outras frentes de batalha e reforçando outras que já existiam. Uma, esses 2 anos passados da pandemia teve grande destaque, foi o de advocacy, né, que a gente conseguiu produzir bastante e, creio eu, ajudar aí no debate brasileiro sobre normas, regulações, leis, né, que não faziam muito sentido em termos concorrenciais. E a gente também, só para deixar claro, né, que a advocacy também, ela aparece em algumas notas técnicas relacionadas a casos, né, porque tem alguns casos que, às vezes, não faz muito sentido o DE produzir uma nota, porque a discussão, uma nota clássica, digamos assim, tentando entender os efeitos da operação ou os efeitos de uma conduta, mas faz sentido a gente dar a nossa opinião em relação à lei, né? As leis vigentes ali, o que poderia ser melhorado para, assim, o ambiente concorrencial, a gente ter um melhor ambiente concorrencial. Então, esse aqui, digamos assim, seria o grande foco. Mas, logicamente, que os estudos, né, um departamento de estudos, né, um departamento também de pesquisa, e a gente precisa ter uma agenda de pesquisa, né? E a gente, ao longo desses últimos anos, a gente tem estruturado o departamento e até mais recentemente conseguiu estruturar melhor o departamento, separando uma área de atos de concentração, uma área de condutas e uma área de estudo de mercado e advocacy, né? E aí a área de estudo de mercado é responsável pela produção dos cadernos e dos documentos de trabalho, né? Os cadernos, acho que vocês conhecem bem, né? Eles tentam sistematizar a jurisprudência do CAD, trazendo uma discussão dos casos mais relevantes, e a gente divide isso, cadernos setoriais, basicamente, e documentos de trabalho, como as universidades, por exemplo, têm os textos de discussão também, né, para estudar temas específicos, né? Não tem nenhuma, assim, estrutura prévia, são artigos um pouco mais acadêmicos de temas variados, logicamente ligados à concorrência. E a gente tem, nos últimos anos, se utilizado bastante das consultorias PNUD, né, que nos permite contratar profissionais, professores, consultores de alta qualidade técnica para desenvolver alguns projetos específicos em temas específicos, não necessariamente ligados a casos, né? Mas isso tudo, né, tanto os cadernos, o documento de trabalho e essas consultorias PNUD, tem um efeito, digamos assim, que reforça, né, a nossa, digamos assim, a nossa consistência e nossa qualidade também nos casos, tá? Então, isso tudo feito conjuntamente tem esse benefício aí de reforçar e melhorar, né, retroalimentar cada uma das nossas atividades. Então, apesar, né, dos casos, como eu falei, ser bastante importante, esses outros
essas nossas outras entregas aqui são fundamentais para a qualidade do nosso trabalho no médio e longo prazo. Tá? E eu não poderia falar de trabalho se eu não contextualizasse um pouco para vocês a equipe do DE. Né? A equipe do DE, eu acho que tem sido fundamental, né, para todas essas nossas entregas. Né? Eu acho que cada um ali, o comprometimento de cada um, da própria entrega, dos prazos de aprendizado, de apoio uns com os outros ali, tem feito, acho que, um ambiente muito bom de trabalho ao longo desses anos, cada vez melhor. E gerenciar esse aumento de equipe não é também uma tarefa muito simples, né? Porque envolve, como coloco aqui, esse ano nós estamos chegando já a 37 pessoas, né? Então a gente necessita também de uma organização muito boa. E ao longo desses anos também a gente conseguiu, como eu disse, organizar em 3 coordenações de condutas, de área de concentração, de estudo de mercado e advocacy, que nos deu realmente essa capacidade de crescer, né? Crescer e com qualidade. Né? Se vocês puderem ver as pessoas, né? Os coordenadores, por exemplo, né? Eles têm, e o economista-chefe adjunto, o Ricardo, que assumiu recentemente, a maioria tem mais de 10 anos de CAD, né, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. O mais novo como coordenador já tem 4, 5 anos de DE. Então, são pessoas também muito experientes que ajudam, logicamente, em todo esse processo de produção, nessas 3 áreas que eu falei. Tá? E vocês veem aqui a questão dos consultores, né? Hoje a gente tem 9 consultores, né, que é uma parte importante aí da nossa equipe. E eu vou falar, a última parte aqui que eu quero falar para vocês é mostrar esses projetos dos consultores PNUD. Temos de cadernos, né? Aqui a minha intenção, não vou, aquela primeira parte de casos, né, não vou, acho que não é o foco aqui, a gente falar de casos, porque na verdade os casos a gente demandado, né, e os casos estão aí, você sabe quais são os casos, em alguns casos a gente vai ter alguma atuação, e também a advocacy, eu deixei um pouco de lado, né, depois tem até o comitê da Fabiana, a gente vai falar um pouco mais de advocacy no comitê de advocacia, mas aqui hoje, falar dos cadernos, um caderno que já foi lançado, foi esse de atos de concentração nos mercados de plano de saúde, que é interessante para a gente ver essa nossa história, essa nossa produção. A gente já está chegando em um ponto aqui que a gente está fazendo atualizações. Tá? Esse caderno aqui já tinha alguns anos e apareceu nos últimos anos. O próprio Paulo participou no último IBRAC de uma mesa de saúde, né, e a gente pôde ver a quantidade de casos nos últimos 3, 4 anos no mercado de plano de saúde. E isso necessitou uma atualização, fazia sentido já fazer essa atualização. Então, isso já foi lançado em 2022 e a gente tem alguns trabalhos em elaboração, alguns já bem avançados. A gente pretende lançar esse de combustíveis, tanto do varejo, né, de posto, como na distribuição, no mês que vem, esse o de siderurgia, em abril, e o de telecom, que vai abranger, né, mercado de telefonia fixa, móvel, banda larga, e mineração, o outro de mineração, em maio. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter esses 4 cadernos sendo lançados no primeiro semestre, e creio eu que o de ferrovias, né, já está avançado também, a gente consiga lançar no segundo semestre,
e aí de supermercado e educação superior, que também vai ser aqui uma atualização, talvez no final do ano ou início de 2023, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma média aí de 2 cadernos lançados nos últimos anos. Então, esse ano, 2022, vai ser um pouco mais frutífero, digamos assim, produtivo no lançamento desses cadernos. E também, só um comentário de combustíveis, né? Ele seria uma atualização se ele só pegasse varejo, tá? Porque em 2014, quando foi o primeiro caderno, foi um caderno de postos, né? Mas esse não vai ser apenas uma atualização, porque a gente vai trazer os casos de distribuição também, tá? E os documentos de trabalho, como eu disse, né, nesse formato mais de working paper, de temas diversos aí relacionados à defesa da concorrência, a gente já tem produzido nos últimos anos esse documento chamado Mensuração dos Benefícios da Atuação do CAD. A gente começou em 2018, 19, 20, e agora a gente vai ter o 21, né? Seria o quarto documento de trabalho relacionado à mensuração, tá? Esse também deve sair no próximo mês. A gente também está finalizando uma discussão, um texto falando de efeitos conglomerados em AC, pouco analisando a jurisprudência do CAD, trazendo alguns números, e aqui a intenção também trazer um foco nesses últimos casos que envolveu os mercados digitais. 2 outros textos também já estão quase prontos para ser lançados, seria essa modelagem baseada em agentes, aplicada ao antitrust, né? Quem conhece esses modelos baseados em agentes, tem várias aplicações em economia, e a gente está tentando fazer alguns casos, alguns setores em que esses modelos poderiam ser aplicados, por exemplo, em simulação de fusão. A gente está iniciando com essa discussão, a gente teve um estagiário de pós muito assim, expert, digamos assim, nessa área, estava desenvolvendo a sua tese nessa área, e fez esse texto, e agora a gente abriu uma chamada também para uma consultoria PNUD para nos ajudar, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, nos ajudar a desenvolver mais a aplicação, digamos assim, desse modelo em alguns casos passados, logicamente, para a gente ver como é que funciona, para ver se isso a gente consegue, em alguns casos futuros, também utilizar essa modelagem. Aprendizado de máquina e antitrust também é um texto um pouco mais teórico aqui, que a gente vai trazer, mas mostrando como que a aprendizagem de máquina pode ser utilizada, a econometria também, uma conversa com a econometria, como que isso poderia ser utilizado no antitrust. E esses textos todos, né, eles estão já bem adiantados e talvez em abril, maio, eles já vão ser lançados. Outros que estão mais digamos assim, um estágio mais inicial, é um texto sobre análise de fusões verticais, que eu acho que conversa bastante também com a agenda do IBRAC, da Diretoria de Economia, que a gente aqui, a ideia, eu acho que pode ser complementar ao guia que vocês estão pensando, aqui a ideia é trazer alguns casos e algumas metodologias mais econômicas em que foram utilizadas essas metodologias em casos concretos. Então, é um texto, digamos assim, trazendo um pouco da jurisprudência em que talvez a análise econômica foi mais explorada nos casos, e também aqui abrindo oportunidade de, mesmo aquelas metodologias talvez não muito utilizadas em casos passados, mostrando, digamos assim, o estado da arte da análise de fusões verticais e metodologias aplicadas. Um outro ponto que a gente sempre busca, né, fazer são essas avaliações de ex post de fusões. Tá? Então, a gente está sempre
pensando aí em mapear casos para fazer avaliação. A gente sabe que existe uma grande dificuldade em ter dados, né, para fazer esse tipo de avaliação, mas a gente está sempre buscando novos casos aí. A gente já fez avaliação em documentos de trabalho de 3 casos, e a gente está mapeando outros casos para continuar fazendo essas avaliações ex-post, tá? E, por fim, aquele último pilar ali que eu tinha colocado são as consultorias PNUD, e elas estão divididas em 8 temas, né? É um projeto que a gente já tem há algum tempo, 2 anos, um pouco mais de 2 anos. A gente teve alguns problemas com o consultor para desenvolver, alguns problemas pessoais, e a gente teve um atraso, mas agora a gente está numa fase já final, que a gente vai tentar disponibilizar esse portal, que seria um portal de indicadores concorrenciais, mas não seria digamos assim, um novo CAD números. Seria alguma coisa pouco mais elaborada, que a gente vai conseguir trazer, por exemplo, índices de concentração baseado na RAIS, né? Logicamente, ali a gente vai ter que usar algumas proxies, mas o grande diferencial é que a gente vai ter uma desagregação das quinais muito grande, a maior desagregação possível, e vai deixar o usuário fazer, digamos assim, a escolha de que quinais ele quer agregar para produzir o seu HHI, por exemplo, tá? E também, em termos geográficos, também vai ter essa possibilidade de regionalização. Então, a gente, de uma maneira, digamos assim, simples para o usuário, né? A gente sabe a dificuldade que mexer na RAIS, né, para um leigo, a gente sabe que isso muitas vezes não é difícil, né? Isso vai tornar um mapeamento inicial, digamos assim, dos mercados, né, em termos de concentração, um pouco mais célere para a gente, até para verificação de alguns dados que não são informados, e a intenção é deixar isso disponível ao público em geral, tá? Então, a gente vai ter uma versão beta, a gente pretende até circular, a gente já conversou com vocês aí no IBRAC, a gente pretende até circular uma versão beta antes de fazer o lançamento para vocês também. A gente vai abrir para algumas instituições para colher um feedback, parar ali algumas arestas, alguns erros que possa ter no portal, e depois fazer um lançamento, que eu no segundo semestre. Economia digital também continua sendo, né, uma das nossas áreas mais importantes aí, e também a gente tem uma consultoria específica em relação a isso. Estamos fazendo uma atualização, não sei se você se lembra daquele primeiro relatório de economia digital dos BRICS, né, que trouxe casos, né, dos países, e tentando mapear, né, convergências e divergências ali na análise antitruste. A ideia agora é fazer um segundo relatório, trazendo mais casos, né, e trazendo mais, digamos assim, também teoria ali por trás dessa discussão. A gente está com esse projeto com a OCDE, que chama Competition Assessment, né, que está focando na melhoria regulatória do setor de portos e de aviação civil. Também, eu acho que a maioria de vocês já viram falar, já teve também eventos sobre isso. Estamos melhorando os nossos filtros econômicos, principalmente o de postos de gasolina, tentando fazer uma integração junto ao projeto Cérebro, deixar ele mais automatizado. Esses indicadores de efetividade de política de defesa da concorrência está ligado também a esse primeiro projeto de indicadores, mas também ele está ligado a um projeto maior, que são os objetivos estratégicos do CAD, planejamento estratégico do CAD, que muitas vezes falta indicadores um pouco mais robustos para fazer esse monitoramento. Então, esse projeto está tentando fazer esse maior link, digamos assim, de indicadores com aqueles objetivos, né, como mensurar isso. Como eu tinha falado, a gente tem esse projeto também de modelos baseados em agentes, né, que é uma continuidade daquele primeiro documento de trabalho que a gente vai lançar.
A gente teve uma consultoria muito exitosa em relação à defesa comercial e antitruste, né? A gente até produziu um documento de trabalho ano passado sobre isso, fazendo uma análise da experiência internacional, focando no interesse público, né? A análise do interesse público em defesa comercial e esse link em alguns países com a concorrência, como que as agências antitruste também enfrentavam ou contribuíam para essa discussão. Então, a ideia também é lançar a gente está finalizando para lançar uma chamada para continuar essa consultoria. E você sabe que o CAD tem agora um assento na Camex, então está aí up to date aí nesse tema de defesa comercial, é importante, e a consultoria vai também nos ajudar. E, por fim, o último tópico também vai ser lançado não sei se é esse mês, já estamos terminando o mês, mas a expectativa é ser no final do mês, essa chamada aí para esse projeto de avaliação das decisões do CAD, que está ligado com aquele último livro do Kahneman, Economia Comportamental, sobre ruídos, né, que ele mostra em várias áreas, principalmente o setor judiciário, existe um grande ruído ali nas decisões, o mesmo juiz, por outras questões não afetas ao caso, tomando decisões muitas vezes contraditórias, e ele vai falar nesse livro que o primeiro passo para melhorar esse ruído, ou diminuir esse ruído, as instituições terem consciência que existe o ruído. E aí você parte para ações para diminuir esse ruído. E lendo o livro do Kahneman e mais dois autores, né, a gente vê que o CAD já faz isso, né, nos seus guias, né, nas suas resoluções, ele tenta um pouco amarrar um pouco a forma de análise para tirar um pouco da subjetividade, né, dos julgadores ali, da própria SG, tirar isso, né, essa parte, digamos assim, que não é boa para os casos, né, para uma formação de uma jurisprudência. Então, o CAD já vem trabalhando nisso, né, mas eu acho que cada vez mais a gente deve ter mais consciência onde estão, né, esses ruídos, a gente consegue atacar melhor esses problemas e trazer talvez uma maior consistência nas decisões. Então, esse é um projeto importante que a gente vai tocar ao longo desses meses aí até o final do ano, tá? Então, basicamente, era isso em termos de agenda, né? Uma agenda, eu creio ambiciosa, vários temas, vários produtos aí a serem lançados, sempre contextualizando, né? Além disso tudo aqui, que a gente não tocou, né? Tem os casos, né? Então, a gente também tem uma agenda grande de casos a serem feitos por meio de notas técnicas, né? Ano passado, a gente chegou a cerca de 40 notas técnicas, né? Então, é um trabalho também que a gente nunca deixa perder de vista, e esse trabalho todo aqui de pesquisa, como eu disse, nos ajuda também em ter, digamos assim, notas técnicas em relação aos casos mais sólidos, mais robustos, né, tendo em vista toda a pesquisa econômica que tem por trás desses trabalhos. Era isso. Deixo com o Paulo. Paulo agora tem alguns comentários sobre as nossas agendas aqui, alguns convergências, talvez. Uhum. Bom dia para todo mundo. Primeiro agradecimento aí ao Bernardo e ao IPRAC, na pessoa do Bernardo aí pelo convite. É ótimo aqui rever também a Adriana, o Márcio, a Dora, o Bruno também, o João, que estão aqui na nossa sala, mas enfim, quem está também fora aí, todo esse grupo que eu acho que tem feito um trabalho muito, muito bom. Inclusive, eu acho que nesse começo, nesse agradecimento, acho que vale esse comentário rápido também, que é muito diferente para quem olha
com um certo afastamento, todos assim, os setores de regulação, né? Então tem ali energia elétrica, Anatel, etc., todas as agências de regulação, fazendo aqui um certo liberdade poética de chamar o CAD de uma agência, não é exatamente uma agência de regulação, né? Mas comparando, tem uma diferença muito grande, acho que no outcome final, no resultado, assim, né, no desempenho. Isso é super reconhecido. Mas uma das coisas deve ser, assim, palpite para a gente um dia discutir com mais tempo até, é esse tipo de relacionamento, de fórum que se estabeleceu por tantos anos já, né? Que você tem assim os practitioners com um relacionamento com a autoridade que é altamente assim produtivo, né, e estimulante. Então esse tipo de encontro que a gente está tendo é mais um dos diversos que a gente tem. É um prazer participar com todos vocês aqui. Eu vi essa agenda fantástica aí que o Guilherme está trazendo do DE, né, que cresceu muito, não só em tamanho, como ele mostrou, de pessoas, mas eu acho que até a produtividade, Guilherme, se você for fazer uma análise do crescimento de pessoas, do que vocês estão fazendo, eu acho que vocês estão até mais produtivos por pessoa, e crescendo o número de pessoas também. Bom, eu vou ficar aqui num comentário relativamente rápido, assim, até para dar a oportunidade assim, de ter um fechamento aí por parte do Bernardo, Márcio, Adriano, eventualmente o próprio Guilherme, que também com comentários. Gasta o tempo, Paulo, a gente sabe que você tem uma parada daqui a pouquinho. Estou com uma banca às 10, né? Então, isso também, é claro, enfim, isso me permite ir até às 10, né? Mas assim, o nosso combinado seria terminar daqui a dois minutos, isso eu acho que não vai rolar, mas eu acho ótimo a gente ter mais esse período aqui. Bom, primeiro, olha, eu tenho 3 comentários rápidos. Um olhar de quem está na academia, com pelo menos um pé e meio na academia, né? E olhando aqui o que está acontecendo e trazendo do que está acontecendo, qual a relação com a agência, com a agenda que tanto o IBRAC quanto o DE trouxeram hoje, né? E depois tem outros que vão em pontos que vocês levantaram, que são mais, assim, mais específicos, né? O que está acontecendo, né? Primeiro tem uma observação do mundo real e outra observação do que está na academia propriamente dita. No mundo real, eu acho até desnecessário entrar muito em detalhe, mas houve aqui, claro, com um choque econômico que a gente teve recentemente, da natureza assim, desse fenômeno da pandemia, mas outros que a gente tem tido de mudança tecnológica, né? Tem tido assim oportunidades de fusão e aquisição e também espaços para elaboração de estratégias assim em alguns setores em particular que são algumas vezes sem precedentes, né? Então, por exemplo, o caso de saúde suplementar é um. E isso já está sendo muito bem, acho que o radar do DE para capturar quais setores estão merecendo uma atenção especial tá muito bom. Assim, saiu agora, né, esses do saúde suplementar, já tinham 2 outros, mas tem havido uma reação muito rápida na identificação desses setores que merecem uma atenção e vão continuar desafiando. Não é olhar para o passado isso, eu acho que é olhar para o presente e, de certo modo, auxiliar essas decisões futuras. Na parte acadêmica, e aqui eu acho que eu não vou ter tempo para detalhar tanto isso, então vou tentar ser muito breve. Assim, se a gente pegar os últimos 25 anos, teve 2 movimentos assim, muito fortes, claro que teve outros em macroeconomia, etc., mas assim, pegando as áreas que nos afetam, teve uma que teve um impacto imediato na defesa da concorrência, que são os modelos estruturais de organização industrial, né? Então, são modelos que procuram representar como uma ficção o que é o mercado, um desenho do mercado, e tem a grande virtude de você poder fazer intervenções naquela ficção, por exemplo, uma simulação de fusão, e ver resultados que não eram observáveis, né? Então, esse foi um grande crescimento. Teve um outro que sempre foi antagônico, eram mundos completamente diferentes, que é o da credibilidade dos estudos empíricos.
recebeu recentemente aqui o Prêmio Nobel de Economia, justamente por essa contribuição, que é um grande ceticismo contra várias coisas da economia, e como que empiricamente você pode concluir algo com alguma segurança, olhando os fatos existentes, né? E um dos principais antagonistas era justamente esse outro grupo da economia, dos modelos estruturais de organização industrial, que o Angrist, que ganhou o Prêmio Nobel, chamava de desorganização industrial, né, se referindo a esses grupos. A tendência que a gente vê hoje é uma convergência. É impressionante como cresceu esse grupo que eu falei depois, esse da credibilidade do estudo, do estudo empírico. Isso pegou todas as ciências sociais aplicadas, pegou o direito hoje. Você vai lá para o direito, vi uma palestra recente, era basicamente descrevendo o livro do Angrist e Pischke, assim, o que são os estudos empíricos em direito hoje. E hoje o que se nota é uma preocupação de casar essas duas coisas. Então você tem o modelo de econometria estrutural, mas tem também a identificação. E isso eu noto, essa preocupação no DE em alguns dos seus trabalhos, como avaliação de resultados das políticas por exemplo, intervenções como Sadi e Perdigão, foi lá a identificação de efeito na linha Angrist e Pischke, ou seja, essa preocupação. Ao mesmo tempo, esses modelos de simulação de fusão passam pela outra parte, e o que eu tenho visto assim como coisa mais bem sucedida é uma combinação dessas coisas. E a outra coisa, é claro, machine learning, assim como está afetando todos os setores, está afetando também a própria economia, do jeito de fazer economia, do jeito de fazer uma análise empírica, e eu noto também essa preocupação. Então, me parece que o DE está muito antenado, né, no que está acontecendo. Não tenho nenhuma grande novidade, a não ser subscrever esses movimentos em particular, que estão muito ricos ali. O que se nota também aqui é um trabalho que o Guilherme mostrou ali no começo, talvez sem a devida ênfase, com pouca ênfase frente a tudo que a agenda toda do DE, que eu vou enfatizar um pouquinho mais, né? Então, a gente passou nesse período aqui, períodos de grandes choques, assim, tem uma pressão muito grande sobre a defesa da concorrência, seja, acho, por uma onda populista que não é uma jabuticaba brasileira, isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, seja por uma premência do urgente versus o longo prazo, e muitas vezes em problemas concorrenciais a gente tem também esse dilema, né? O dilema de prejudicar a concorrência a longo prazo em prol de um benefício que possa ser para grupos, grupos de interesse num primeiro momento. E isso exige muita atuação do CAD, algumas vezes uma atuação mais importante até do que a análise de uma fusão, né, a análise de uma conduta. Vamos pegar o caso aqui das vários projetos de lei, acho que cerca de 50, 60 projetos de lei no Congresso sobre controle de preços durante a pandemia, e o DE teve, acho, uma participação muito importante. E essa agenda continua, foi a pandemia, estamos aqui já numa fase, já realmente dando essa impressão que agora vai, mas continua essa pressão de outra natureza por outros choques que a gente tem vivido. E até, como eu tenho visto, o uso do CAD, assim, está explícito em algumas narrativas, usar o CAD para uma finalidade que você olha, você fica assim numa certa dúvida se é de fato a finalidade do CAD, né? E que parece atender muito mais uma questão curto-prazista e não de desenho institucional da concorrência no longo prazo. Então, eu acho que isso o DE tem assumido esse papel e vai continuar sendo desafiado nesse período agora recente. Bom, eu disse que eu tinha 3 pontos, gastei praticamente todo o meu tempo nesse primeiro, então vou falar muito rapidamente dos outros 2. Foi citado tanto pelo Bernardo quanto pelo Guilherme, esse guia de fusões verticais, né, que é um tema interessantíssimo. A mim, assim, em particular, ele é tema caríssimo. Assim. A minha tese de doutorado era nisso, achei sempre assim um tema interessantíssimo. E, de fato,
um caso assim, que se a gente for olhar se a gente precisa ou não de um guia, é bom ver assim, quais são as condições de ofertar, de fazer um guia e o valor de se demandar esse guia, né? Então, usando uma microeconomia aqui para interpretar se a gente deve ou não seguir esse caminho, como deve seguir. Assim, um grande ponto é a dificuldade de prever, de fato, os resultados, a análise, ou na linha aqui que o Guilherme falou, a presença de ruído nessas decisões, né, de ter uma variabilidade muito grande. O assunto é controverso, a variabilidade que se pode tomar, assim, não só fusões, né, mas também as restrições verticais, mais ainda, é enorme. Então, isso torna muito complexa a análise, e a demanda por se ter alguma previsibilidade também é enorme. Então, do lado assim da sociedade, a demanda por isso é muito grande. Agora, do lado da oferta, digamos assim, da capacidade de produzir um guia, também é muito complexo pelos mesmos motivos. O fato de ser controverso, né, e altamente variado, fica mais difícil produzir um documento orientativo, né? Então, isso é um desafio. Eu acho que tem uma saída... Vive o caso americano, né, Paulo? Exatamente, E você vê que a gente está há muito tempo nessa tentativa também, né? Mas uma tentativa... Toda reunião que tem, o Sala fala, por favor, alguém faz um guia, tem anos que ele faz isso em todo mas é difícil. Eu acho que o ponto é que é difícil. Agora, uma coisa que é muito difícil a autoridade fazer, mas eu entendo que seria desejável, ao mesmo tempo acho compreensível a autoridade não querer fazer, é definir safe harbors e definir áreas de presunção de ilícito. É diferente de um guia, é bem diferente de um guia. É você definir, olha, as pontas extremas aqui, em que a minha probabilidade de erro ex ante é muito baixa, existe, porque é controverso, variado, etc. Essas pontas aqui eu oriento o administrado, que aqui pode fazer, aqui não pode fazer, aqui no meio vamos ter que viver, né, com essa variabilidade, a maior imprevisibilidade. Mas isso já reduziria muito, assim, a incerteza que alguém que vai fazer uma estratégia empresarial qualquer tem, e é natural que tenha, né? Então, isso seria uma coisa muito interessante. E uma das coisas que eu acrescentaria que torna mais complexo ainda a fusão vertical, e isso também é horizontal, é o que a gente tem visto nesses mercados digitais e muitas outras coisas que acabam tangenciando mercados digitais, é que as fronteiras desse mercado estão mudando toda hora, né? As inovações muito constantes, aumentando funcionalidades, isso vai fazendo que o que é o mercado se modifica razoavelmente rápido, mais rápido do que se pressupõe numa análise estrutural de uma fusão. E isso, é claro, torna assim, mais difícil ainda você prescrever algo em termos de fusão horizontal ou vertical, porque é difícil predizer se algo é horizontal ou vertical com maior precisão. Assim, o dado é vertical, é horizontal, é conglomerado, né? É mais difícil fazer se as fronteiras estão sempre mutantes, né? Então, é algo para se ter no radar, né? E o último tema é, assim, absurdamente complexo para falar em 30 segundos aqui, né? O que é esses novos temas que o Bernardo trouxe. Acho que a gente pode até ter uma outra oportunidade para conversar, né? Mas o que me parece em 30 segundos aqui, que existem fatos que revelam ali que tem algum coelho nesse mato, né? Tem assim um sentimento, markup crescendo, aumentando a participação do capital na renda, diminuindo a participação do trabalho, muitas questões ligadas ao meio ambiente, a ESG também tomou conta da academia com uma febre de um assunto, mas não me parece tão claro que se tenha desenhado qual é o problema. O problema é falta de enforcement, é uma certa leniência por parte da autoridade, o problema é o objetivo, a função objetivo, que deveria ser outra, ampliada. Então, não está muito claro qual é o problema, né? E, portanto, também fica menos claro ainda qual é a solução para o problema.
e a gente, eu acho, deve, é claro, endereçar esse assunto com toda a calma, mas not jumping to conclusions, como eu acho que muitas vezes a gente vê. Bom, é isso. Eu agradeço demais aí também essa participação e retorno para vocês. Paulo, Guilherme, eu queria agradecer aqui, eu acho que a gente deixa os nossos comentários aqui para a fase seguinte da reunião. A gente, de fato, queria, nesse começo aqui de reunião e do biênio dessa nova direção aqui, ter vocês para nos ajudar a falar. Obrigado, Guilherme, de fato um exemplo impressionante, tanto também cresceu na pandemia, né, Guilherme? Também cresceu na pandemia, a equipe, as pessoas, a agenda, os insumos que estão sendo trazidos aqui para o trabalho que a gente vê, para além dos casos que nem foram mencionados, que é o grosso do trabalho, né? Assim, impressiona pensar que, para além do grosso do trabalho, tem essa agenda toda aí que a gente vem acompanhando e tentando colaborar e interagir. E Paulo, como sempre, aí, up-to-date, sempre trazendo comentários pertinentes, todos combinando a informação atualizada sobre o que está acontecendo, desde as revistas acadêmicas até os jornais, e o tribunal também. Então, é um ponto de vista muito, muito precioso aqui. Obrigado a vocês. Eu acho que aí fica, de um lado, o convite para continuarmos aqui trabalhando juntos ao longo desses 2 anos, e de outro, o agradecimento pela participação hoje. Agradeço muito. Aí, Paulo tem que correr para uma defesa de tese. Guilherme, com essa agenda enorme para cumprir aí, não deve estar com o tempo muito disponível também. A gente segue aqui na sequência. Obrigado mesmo, muito obrigado aí por nos ajudar. Fernando, obrigado pelo convite novamente. Paulo, seus comentários seu feedback são sempre bem-vindos. Estava pensando que ia vir mais propostas, mais agenda aí, mas, como você viu, a gente está tentando abranger várias áreas aí e fica até difícil incorporar outras vertentes aí. Uma seria essa, só fazer um breve comentário, né, desses novos temas aí, né, ESG, tudo mais, né? Eu acho que o interessante, talvez, o mercado de trabalho, o esforço a gente não tem nada específico, muito específico em relação a isso, mas eu acho que sempre, estou falando em termos de trabalho, né? A gente tem até casos que a gente, né, tratou, o CAD está tratando disso, mas eu acho o grande esforço é interessante, talvez, tendo em vista já esse arcabouço, né, teórico que a gente tem, microeconômico, acho que o esforço é tentar pegar esses temas e trazer para esse nosso ferramental. Como que a gente consegue, dentro do ferramental já existente, tratar isso, né? O exemplo que a gente até tinha comentado antes era o caso do mercado de trabalho. Muita gente acha que o CAD vai começar a olhar para o trabalhador, condições de trabalho, e uma questão um pouco mais heterodoxa. Mas a gente pode tratar o trabalhador, o trabalho, né, dentro de uma função de produção, capital e trabalho, e tirar as conclusões, né, até um pouco mais objetivas por meio do nosso ferramental que a gente tem utilizado na microeconomia. Então, eu acho que o esforço, muitas vezes, é fazer esse link com a nossa maneira de ver o mundo, né, de trabalhar o antitrust aqui, especificamente aqui no Brasil. Então, acho que tudo isso pode ser, de alguma forma, incorporado, né, mas incorporado de uma maneira que faça lógica, converse com o que a gente tem trabalhado ao longo dos anos. Mas, enfim, fico à disposição, Bernardo sempre à disposição,
Também, se o Paulo quiser sair e tiver mais uma ou duas perguntas, eu posso ficar sem problema nenhum, aproveitar a oportunidade. Seria também um prazer aqui ficar mais uns minutinhos aqui. Uhum. Bom, eu aproveito aqui para agradecer, foi ótimo, bate-papo muito legal. Gostaria de ter tido a oportunidade de ouvir aqui também a Adriana e Márcio, né, sobre esses assuntos, mas realmente eu tenho que pular lá para o outro caso. Eu não posso usar a desculpa que o trânsito estava difícil, eu fiquei preso no elevador, né, e nesse caso estou indo para Viçosa, meio longe, né, mas vai ser rapidinho aqui. Então é isso, pessoal, foi um prazer e nos vemos aí na próxima. Obrigado, Paulo. Se quiserem, se quiserem fazer algum comentário, aproveitar o Guilherme. Algum comentário específico, eu acho que um dos coordenadores também, do comitê, quiser falar alguma coisa, comentar, eu estou ouvindo aqui, senão eu também posso sair e deixar vocês à vontade aí para tocar a reunião de vocês, que eu sei que também tem muitos temas aí, muitas discussões. Bernardo, posso fazer só uma observação aqui? Guilherme, assim, eu acho que essa sua última observação sobre esses novos temas, assim, foi bastante pertinente, né, e vem ao encontro ao que nós estávamos pensando, né? Claro, a ideia, por exemplo, é saber, por exemplo, né, na área de essa discussão sobre mercado de trabalho, né, que você falou, como lidar com esse tema com o ferramental existente, né? Então, assim, sem querer falar em caso concreto, tá, Guilherme? Não é esse o ponto, tá? Mas tem um caso, né, aberto no CAD, né? Então, seria interessante, por exemplo, a gente falar, olha, tem esse problema, tá? A gente sabe qual é a discussão teórica, né? Mas esse problema vai ter que ser debatido de forma empírica, certo? Então, que tipo de evidência seria aceita nesse caso, entendeu? Isso aí eu acho que nos ajudaria muito na discussão que vai ser feita, né? Não para o caso concreto, mas nas discussões com os advogados no âmbito do IBRAC, tá? Da mesma forma, Guilherme, essa questão da sustentabilidade, né? Assim, por exemplo, né? Uma coisa que tem se debatido, né? Tem alguns papers já sobre isso, é o seguinte, olha, você tem, por exemplo, uma fusão entre duas empresas, tá? Essa fusão leva à melhora de indicadores ambientais, certo? Isso seria considerado uma eficiência ou não? Como quantificar isso, né? Então, eu acho que são mais, né, pelo menos a agenda, né, que a gente tinha pensado aqui, são mais essas preocupações relacionadas a esses novos temas. O que eu, mais uma vez, né, eu acho que vai ao encontro disso que você falou, né? A gente está querendo pensar esses novos temas dentro do ferramental da economia antitruste, né? Obrigado. Só um comentário também aqui, eu acho que mesmo que vários, e a gente está vendo vários seminários mundo afora aí, com economistas e não economistas das mais diversas vertentes, autoridades, né, agora envelhecendo mais nos Estados Unidos, mesmo que parte do que eles estão trazendo como reclamos sejam difíceis de acomodar, no mínimo, para não dizer que não dá para fazer para a nossa área, mas essa tensão por si só, né, mesmo que a resposta seja, eu vou ser um pouco caricatural, mesmo que nosso instinto seja, vamos enquadrar no nosso ferramental, que é o que o Guilherme falou, e com que eu concordo, de forma geral também, mas eu acho que dá vazão a essa maior permeabilidade por si só, né,
essa vazão vai dar um refresh em algumas discussões, e isso é bom, né? É bom que aconteça, até para sintonizar mais com o que está acontecendo em várias outras áreas. Aí a gente ter resposta, falar de casos concretos, em vez, assim, a resposta usual que a gente sempre teve, todos os seminários, era not my business, not my business. Agora a gente tem que, pelo menos, sofisticar um pouco mais a nossa resposta, tem que concretizar, tem que dialogar com vários outros stakeholders que não estão pensando desse jeito, alguns estão pensando de forma diametralmente oposta, alguns em posição importante em autoridades antitrust mundo afora, inclusive nos Estados Unidos. Então, isso vai trazer um caldo de cultura que eu acho que mesmo que ele tenha aí dissonâncias, vamos dizer assim, relevantes, né? Mas mesmo a dissonância, e quem gosta de música vai saber, mesmo a dissonância tem lá o seu valor. Eu estou influenciado porque ontem eu fui no Lollapalooza acompanhando a minha filha, que queria ver um show de rock. Infelizmente, o vocalista, o baterista do Foo Fighters faleceu, o show foi cancelado, e a gente teve que passar por um show de rap, bem interessante. Então, foi uma mudança de gênero, de pessoas, mas ainda assim foi uma experiência bacana. Só uma reação aqui ao que o Márcio falou, você também, Bernardo, sobre, talvez falando um pouco sobre eficiência, também tocando esse ponto aí de eficiência. Eu acho que também se enquadra, talvez, naquilo que eu falei inicialmente, né? Em relação à eficiência, a gente tem que olhar, né, para o guia, para a jurisprudência, e tentar olhar o que é dito lá, né? Ou seja, você tem que ter, elas têm que ser verificáveis, repassadas ao consumidor. Então, quanto mais, digamos assim, instrumental a gente consiga trazer para os casos e mostrar isso, quantificar, por mais complexo que seja, né? Porque sempre vai ser difícil, eu acho, para a autoridade aceitar algum tipo de eficiência que não seja quantificável, até por uma questão conservadora da análise, ou seja, você tem vários passos ali anteriores, né, para olhar, né, probabilidade, principalmente, se o caso chegou e é problemático, né, que o caso poderia já ter sido, talvez, solucionado ou mitigado. Quando a gente chega nas eficiências, é uma outra, digamos assim, camada de incerteza por parte da autoridade. Se a gente está vendo as Cs são basicamente uma previsão que você tem que fazer, né? Acho que o Paulo trouxe essa questão também, essa discussão, né? Essa tensão, né, entre o que você consegue prever e se essa previsão realmente é boa, é crível. Então, muitas vezes a autoridade é um pouco mais conservadora nesse tipo. E quando você consegue dar uma maior robustez e previsibilidade, que ela seja verificável, quantificável, eu acho que caminhar por esse caminho é um caminho, acho assim, mais óbvio, né, para se querer fazer alguma análise de eficiência. E só, assim, ao longo pelo menos desses 5 anos que eu estou no CAD, eu vejo uma melhora significativa nas discussões de eficiência, né? Não é que a gente chegou aqui e não foi feito nada e estamos ruins. Eu acho que, nesse período, houve uma melhora significativa nisso. Por mais que o DE, né, ele não faça essa quantificação, a gente analisa muitos pareceres de eficiência, e a gente vê uma evolução na discussão de eficiências, né? Por mais que, né, sempre tem algumas, né, no final, né, as partes querem colocar o que não é quantificável, o que passa dos 2 anos, tudo, mas o foco tem sido muito bom em termos de tentar se enquadrar ali no guia, né, e na própria lei, o que a lei diz em termos de eficiência. Então, eu acho que é um tema super relevante dentro desse contexto também, né? Trazer ela mais para o
o chão, né, para a realidade dos casos concretos e saber que isso né, passa pela SG, passa por composições diferentes do tribunal. Então, quanto mais amarrado e consolidada for essa análise, essas análises de eficiência, né, mais a probabilidade disso ser aceito como uma eficiência antitrust, né, por parte do CAD. Um comentário rápido sobre isso, Guilherme. A recíproca é verdadeira também aqui do nosso lado do balcão. A gente também enxerga que esse esforço que está sendo feito está sendo acompanhado também, né, está sendo bem recebido. A gente está notando isso, tanto pela SG quanto pelo BR, pelo tribunal, de uma forma geral, no CAD como um todo. Então, isso de fato, mesmo sendo um assunto árido em vários aspectos, ele com a recorrência é mais um elemento importante aí para nos recomendar cautela na hora de abrir o temário de forma muito grande. A gente tem a função de abrir o temário, mas também precisamos fechar, não pode entrar na floresta o tempo todo, né? Tem que sair em algum momento. Né? Eu acho que eficiências é um tema importante para a gente ver isso acontecendo. E se eu puder fazer o último comentário, e deixo vocês aí para a reunião, só em relação ao primeiro tema do guia, que até fiz um comentário ali em cima da fala do Paulo, né, sobre a dificuldade das próprias agências em construir um guia que seja útil, na verdade, né? Porque diretrizes, a gente já tem, a própria jurisprudência já traz algumas diretrizes gerais de análise e tudo mais, mas o que um guia, né, ele serve para moldar mais, né, essas análises, né, realmente o guia americano, a versão que foi retirada, foi muito genérico, né, então talvez um guia, parte da autoridade no Brasil, naquele sentido, é um custo, né, pensando no custo, né, e benefício, talvez não valha a pena, né, mas eu sempre elogiei e incentivei a iniciativa do IBRAC, já tinha conversado até antes com a Fabiana, em fazer isso. Eu acho que iniciar o debate e na construção disso, mesmo que depois o CAD venha fazer, eu acho que já traz um pouco mais de maturidade e de direção, talvez onde até melhorar no futuro guia institucional, né? E até se seria necessário mesmo ou não, né? Uma produção de um guia nesse sentido. Mas o nosso documento de trabalho, ele vai tentar um pouco, não em formato de guia, mas mostrar, agora olhando para a parte mais econômica, né? A gente sabe que integração vertical, acho que a grande parte ali é uma discussão econômica e que pode ser mensurável, então trazer esse ferramental um pouco mais econômico, né, de técnicas econômicas para analisar isso. A gente sabe da dificuldade, até questão de dados para se fazer isso tudo, então até por isso mesmo a gente não quer colocar isso como guia, ou vai ser feito agora dessa maneira, ou mais dessa maneira do que de outra, mas trazer essa discussão e mostrar as possibilidades, né, da nossa parte aqui como um estudo mais, digamos assim, teórico e mostrando também experiências passadas, é um guia, digamos assim, para o futuro, para onde que talvez a autoridade pode utilizar mais esses ferramentais. E aí, falando de uma maneira bem sincera, eu acho que se a gente entender muitas vezes a integração vertical, na grande maioria das vezes, pode ser, e se a gente conseguir mensurar isso, pode ser uma integração, uma operação ali, uma AC que traga benefícios para os consumidores, né? Mas isso tem que ser bem entendido, tem que ser bem quantificável. Então, eu acho que eu olho muito mais esse guia, essa discussão um pouco mais aprofundada sobre integrações, para talvez o CAD não bloquear operações que poderiam ser aprovadas até muitas vezes sem restrição. Você muitas vezes ali na insegurança, na incerteza dos efeitos, você acaba
colocando algum remédio comportamental, que a gente sabe também dos custos de monitoramento e tudo mais. Então, eu acho que a ideia de analisar e trazer mais instrumental para as fusões verticais é talvez ver menos problema do que mais problema. Eu sei que tem toda uma discussão aí digital, de economia digital, que também isso está, né, por trás também, pode vir algumas discussões que vão trazer problemas, tal, mas, a princípio, integrações verticais eu vejo mais com bons olhos do que com olhos ruins, né? Então, quanto mais conhecimento a gente trouxer para essa discussão, eu acho que isso vai ficar mais claro e vai ajudar nas decisões. Enfim, já falei demais, já estamos passando aqui um pouco do tempo, vou deixar vocês levarem aí as discussões na diretoria, tá bom? Mais uma vez agradecendo, viu, a todos que estão aqui na sala e todos assistindo. Esse feedback aí é muito, muito importante para a gente e é só um primeiro momento de interação. A gente vai, a intenção aqui é de ter muita proximidade, sobretudo com o DE, para que o nosso trabalho a ideia é que ele seja, de fato, de diálogo, né, de construção, da construção institucional aí. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado, bom dia, Guilherme.